Quando eu falo que essa é a estratégia mais poderosa que você pode ter para ser um dentista que resolve, para se tornar uma referência aí na sua cidade, tá? Isso já aconteceu com você? Você já ouviu isso de um paciente? Doutora, eu morro de medo da senhora. Doutora do céu, olha, eu tô vindo aqui porque eu tô desesperada. Porque tá doendo. Porque se não, se dependesse de mim, nem aparecia aqui na senhora, doutora, que eu preciso mesmo. Você já ouviu isso? Ah, doutora, minha pressão arterial aumenta, doutora, quando eu vou no dentista. Doutora, eu não consigo, eu já fui várias vezes no dentista, mas o dentista nunca consegue me atender, porque eu entro no consultório odontológico, a minha pressão sobe, meu coração acelera, eu começo a passar mal. Doutora, eu tomo anestesia, doutora, e meu coração parece que vai sair pela boca. Doutora do céu, eu passei mal, eu já desmaiei, doutora, no atendimento odontológico. Isso a gente ouve todos os dias. Pelo menos assim, uma vez por dia, você deve ouvir alguma coisa semelhante, ou você deve notar que o seu paciente ele tem um certo nível de ansiedade. E hoje, no meu consultório odontológico, uma das grandes estratégias que me tornou uma dentista que resolve, que está tornando os docs da Academia Dentistas que Resolvem também, já tornou, na verdade, muitos deles, é saber avaliar e controlar o medo do nosso paciente. Levar em consideração isso, ter isso em mente, eu diria que é o primeiro passo, é o passo mais importante para você hoje, e eu quero que você já dê esse primeiro passo, é ter consciência que isso afeta os seus pacientes e está afetando o seu resultado como dentista. Tá? Porque isso é muito comum, isso é rotineiro do nosso atendimento odontológico. Mas vamos lá então. Pamela, ok, uma vez que eu sei que esse é um atalho, né? Como que eu posso aperfeiçoar? Como que eu posso utilizar dessa estratégia, desse atalho, para me tornar o dentista de referência, um dentista que resolve? Primeiro passo, você precisa avaliar sempre o medo do seu paciente. Pamela, por que você utiliza isso daqui, tá? Porque é o seguinte, esse atalho, ele é maravilhoso, ele é super útil, essa estratégia é fantástica, mas ela tem que ser bem executada, tá? Por quê? Porque pode ser que não adiante nada. Pode ser que você execute esse atalho de forma errada. E qual que é a forma errada de você avaliar o nível de ansiedade e medo do seu paciente? Eu vou dizer que é que talvez você faça. Não vou dizer que ela é completamente errada, mas ela não é a mais efetiva, ela não é a mais segura, é a mais mensurável, tá? Que é você simplesmente perguntar para o seu paciente. Se você já pergunta se ele tem medo, se você já se importa com esse fator, você já tá um grau acima da maioria dos dentistas, da maioria dos colegas. Parabéns por isso, de verdade. Você já tá tendo uma preocupação que, assim, é quase que a maior preocupação que eu tenho nos meus atendimentos, de verdade. Antes de pensar no manejo odontológico de um paciente com atração sistêmica, a primeira coisa que me preocupa, uma das primeiras coisas é o nível de medo e ansiedade dele. Só que quando a gente só simplesmente pergunta, né, a gente se preocupa, maravilhoso. Só que o fato de eu saber que você tem medo ou não, eu não consigo graduar isso, eu não consigo mensurar isso de forma precisa. Porque pode ser que você tenha um medinho, eu só sinto uma agonia. Ou pode ser que você tenha um medo a ponto de você desmaiar. Eu já testemunhei, conversando com outros colegas da área de farmácia, de paciente que desmaia para fazer uma coleta sanguínea. Da mesma forma que eu tenho paciente que pode desmaiar na minha cadeira odontológica. Pode ter uma taquicardia, aumenta a pressão arterial. Então, uma coisa é um nível de medo leve, de ansiedade leve, aquela leve ansiedade, sabe? Hoje eu tenho que ir no dentista. Aquela questão uma situação mais controlável, ou uma situação de extremo medo. Um medo a ponto de descompensar o meu paciente. E é essa a questão que a gente tem que se preocupar, tá? E é por isso que simplesmente você saber ou não que o seu paciente tem medo, às vezes não é suficiente. Muitas vezes a gente precisa graduar, eu preciso ter ferramentas mesmo palpáveis, como essa que eu vou mostrar para você aqui, para graduar o nível de ansiedade do nosso paciente.
E nós temos formas de avaliar isso, mensurar mesmo níveis de ansiedade, de medo, muito práticas, muito simples e com grande embasamento na literatura. Olha só, pra você ter ideia, as ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês são ferramentas que foram publicadas, né, que são utilizadas desde os anos 80. Desde os anos 80, e você nem tá imaginando, né? Eu também não sabia, não fazia ideia dessa existência, e foi algo que eu aprendi ao longo do campo de batalha. Isso que eu vou ensinar para vocês, eu não tive na faculdade, eu não tive durante a residência, eu não tive durante as minhas especializações, eu não tive durante as minhas imersões. Isso foi algo que no campo de batalha, atendendo o paciente com atração sistêmica diariamente, comecei a notar que era um fator que levava à descompensação do meu paciente, que levava a uma intercorrência médica. Sim, Doc, o que leva a uma intercorrência médica no seu consultório não é o fato do paciente ter uma alteração sistêmica, e sim, mas na grande maioria das vezes, praticamente assim, 95% dos casos, dos tipos de intercorrência médica que você pode ter no consultório, se deve ao nível de ansiedade e medo. Então, antes de você se preocupar em fazer um curso de suporte de vida ou um curso de emergência médica para o seu consultório aí, que é super legal, mas antes de você se preocupar com isso, antes de mais nada, você tem que saber avaliar e levar em consideração, não negligenciar o medo e a ansiedade do seu paciente. Porque é isso que leva ele a ter uma descompensação. Pode ser o paciente mais combo, tá? Pode ser o paciente mais complicado que você tenha em mente aí. O nível de ansiedade é um fator crucial. Para você ter uma ideia, dentro dos meus protocolos de atendimento, que eu uso aqui no consultório, que eu ensino também dentro dos meus treinamentos, eu falo que a avaliação do paciente ela é uma tríade, sempre. E você está aprendendo hoje a terceiro ponto dessa tríade. Primeiro, é a avaliação da condição clínica do paciente. Segundo, a avaliação dos sinais vitais e o pago, que talvez quem estava aqui comigo ontem aprendeu. E terceiro, a avaliação do medo. Essa tríade são os 3 fatores, tá? As 3 bases, as 3 informações mais importantes do meu paciente e que eu faço em absolutamente toda avaliação inicial para eu avaliar e pesar qual é o risco do meu paciente de ter uma intercorrência médica enquanto eu atendo. Uma vez que você já sacou, quem está aqui comigo desde o primeiro dia, já sacou que atender pacientes com atrações sistêmicas, tá? Pode ser um grande, mas um imenso atalho para você se tornar um dentista de referência aí na sua cidade, tá? E eu tô vendo isso acontecer com os meus alunos, eu tenho muito orgulho disso. Uma vez que você tem isso em mente, certo? A gente tem que adequar o nosso atendimento e utilizar de ferramentas que vão nos ajudar a tratar esse perfil de paciente com segurança, de forma resolutiva, mas com segurança, tá? Então, anotou aí essa tríade? Ó, hoje você tá sacando o último ponto dessa tríade aí, né? O terceiro ponto dela. Perfeito. Então, Pamela, uma vez que só perguntar não adianta, o que eu vou fazer, né? Como que eu uso essa estratégia? Como que eu uso esse atalho? Sendo um diferencial no meu consultório odontológico e na minha carreira, tá certo? Então, beleza. Pamela, mas será que é tudo isso? Eu não acho assim, sério, eu não sei. Eu queria ter informação. Vamos lá, que agora eu vou jogar para você dado científico. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu proponho, todas as estratégias, todos os atalhos, todos os obstáculos que você tem que superar, eu sempre vou trazer para você um embasamento científico. Ou eu vou trazer um caso clínico, ou eu vou trazer a história de um dos meus alunos que conseguiu superar esses obstáculos, ou conseguiu utilizar esses atalhos, tá? Que utiliza esses atalhos hoje em dia. Ou eu vou te trazer, obviamente, sempre um embasamento científico, um artigo, algo de referência para falar, olha, não é só a Pamela falando, isso tem muito embasamento científico e pesquisa na área, tá bom? Então, olha só, tem um artigo que foi publicado, esse artigo foi um artigo brasileiro, inclusive. Nesse caso aqui, eu quero trazer artigos do Brasil para você,
Por quê? Porque eles mostram a realidade do paciente brasileiro, né? Então, será que o paciente brasileiro realmente tem muito medo? Isso é verdade? Ó, um trabalho desenvolvido agora, desenvolvido e publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva de 2012. O que eles fizeram? Eles pesquisaram, avaliaram mais de 3.000 pacientes odontológicos, mais de 3.000, tá? E o que eles descobriram? Eles avaliaram o nível de ansiedade desses pacientes. Então, eles estavam, antes de eles entrarem para o consultório odontológico, eles responderam um questionário de ansiedade, que é o, enfim, inclusive um um questionário, é o questionário que eu utilizo, que eu me baseio para fazer o meu questionário de ansiedade aqui para o consultório. E aí, eles aplicaram esse questionário em 3.000 pessoas. Só para vocês terem ideia, tá? De todos esses 3.000 pacientes que foram, que responderam o questionário, 25%, isso representa 1 em cada 4 pacientes, relataram ter ansiedade moderada a severa por causa do tratamento odontológico. Doc, o que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 4 pacientes que entram aí no seu consultório, que passam pelo seu atendimento, um deles tem alto nível de ansiedade. É um paciente que potencialmente tem fobia do dentista, tem o que a gente chama de odontofobia. E ó, se você não está prestando atenção nisso, se você está negligenciando isso, sabe o que está acontecendo? Desses 4 pacientes, possivelmente mas pode ser mais, obviamente, mas com certeza ele vem para o seu atendimento odontológico desesperado. Ele vem assim quando a coisa tá feia. Ele vem só quando ele tá com muita dor, com muita infecção. E ele só tira a dor ali suando, morrendo de medo, e ele nunca mais volta. Sabe aquele paciente que só vem quando tá com dor? É esse paciente. Pamela, não tem, Doc, não tem outro motivo. É porque o paciente tem medo, ele tem medo do atendimento, tá? Então, se o paciente não tá fidelizando, se ele não entra no seu programa de prevenção, né? Às vezes você fala para ele que ele precisa cuidar da boca, que ele precisa escovar o dente, que ele precisa fazer isso, fazer aquilo, só que ele tem medo de você, ele tem medo da sua cadeira, ele tem a síndrome do jaleco branco, tá? E ele passa mal. De cada 4 pacientes, com certeza absoluta, um paciente seu tem alto nível de ansiedade. Isso daqui é a Pamela falando? Não, é evidência científica. Ó, outra coisa aqui que esse artigo mostrou, tá? Que quanto mais o paciente, quanto mais falta de recurso econômico, quanto mais descaso com a saúde bucal, tá? Mais o nível de ansiedade e medo desse paciente vai ser maior. E aquela bola de neve, né? O paciente tem medo do dentista, não faz prevenção, piora a condição bucal, ele começa a sentir dor, aí ele tem que ir no dentista obrigado, aí ele sofre do dentista, fica com aquele trauma terrível, demora de novo para ir, e vai e vai piorando. Você sabe como que é isso, você vive isso todos os dias da sua vida, certo? Como profissional. Ó, um outro artigo publicado pelo Journal of Public Health Dentistry de 2014, foi feita uma pesquisa, a mesma pesquisa bem semelhante de avaliação de medo lá em Pelotas, tá? No Rio Grande do Sul, de 608 mulheres, aqui pesquisou só mulheres, tá? 18% apresentavam nível de ansiedade moderado e 22% nível alto de medo e ansiedade. Doc, tá aqui, tá? Ou seja, da pesquisa, mais de 60% das mulheres exibiam padrões irregulares de atendimento odontológico, caracterizados por nunca visitar o dentista ou apenas quando experimentam dor. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um post nas minhas redes sociais, na minha rede social de dentista. E eu coloquei uma foto minha, assim, e eu escrevi um textinho. Falando sobre por que eu decidi ser dentista. E o título, a primeira frase desse textinho estava assim: eu odeio dentista. Eu coloquei assim no textinho. Só para vocês terem uma ideia, o que veio de comentário
E nesse texto eu estava falando por que eu decidi ser dentista, porque eu não quero mais que as pessoas tenham medo, né? Eu decidi lutar por uma odontologia sem medo e sem dor, é o que eu prego, é o que eu faço, é a minha missão como dentista. E aí eu fiz um textinho assim, vários pacientes, pacientes mesmo, pessoas que já estavam me seguindo, começaram a comentar, gente, relatos, vocês não fazem ideia. Doutor, eu morro de medo, eu super preciso, mas eu tenho muito medo. Doutora, minha mãe, eu não consigo levar ela no dentista porque ela tem medo do dentista. Doutora, porque uma vez eu passei mal. Doutora, meu coração acelera. Doutora, eu já desmaiei. Várias e várias pessoas comentando isso. Então, ó, a partir de hoje, tá? Você não vai mais negligenciar isso e você vai avaliar o medo dos seus pacientes. Você vai levar em consideração isso, tá bom? Combinado? Tá aqui meu relato, relato dos meus alunos. E não precisa disso, né? Simples. Só o nosso conhecimento empírico, ou seja, aquele conhecimento que você tá aí no campo de batalha, é suficiente. A gente traz artigos só para provar como os dados são alarmantes, para a gente ter números, né? E falar, ó, tá aqui. 25% dos pacientes que você atende têm alto nível de ansiedade e medo. Eles potencialmente podem passar mal na sua cadeira. Eles potencialmente podem ter uma síncope, podem ter uma lipotímia, tá? Podem ter uma hiperventilação, um quadro de hiperventilação. Podem ter crise asmática por causa de medo e ansiedade. Podem ter pico hipertensivo. Pode ter pico tanto hiperglicemia como hipoglicemia por medo e ansiedade. Tá? Então, de uma vez por todas, você quer ter um diferencial verdadeiro no seu consultório odontológico? Ó, você não precisa ter jalequinho novo, você não precisa ter decoração no seu consultório, você não precisa ter a cadeira super tecnológica, você não precisa comprar 1 bilhão de equipamento caro e complicado. Avalie e controle o medo que seu paciente tem do tratamento odontológico. A percepção que seu paciente vai ter de você vai mudar completamente. Quando eu falo que essa é a estratégia mais poderosa que você pode ter para ser um dentista que resolve, para se tornar uma referência aí na sua cidade, tá? Sério, testa, só testa, depois você me conta. Você vai mandar um direct ainda me falando sobre isso. You're the best!